Olá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre o naturalismo na literatura brasileira. O contexto histórico do naturalismo é o mesmo do realismo, tá? Tanto que 1881 é considerado o ano inicial do realismo, com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, e também do naturalismo, com o Mulato, do Aloysio de Azevedo. São três estilos juntos no mesmo período, no mesmo contexto histórico, paralelos, o realismo e o naturalismo nos romances e o parnasianismo na poesia. Bom, o naturalismo ele é considerado assim um realismo exagerado. Enquanto no realismo a narrativa tem como foco personagens da classe média, o caso do Machado de Assis, né, que é o principal nome do realismo, as suas personagens são pessoas da classe média, normalmente classe média alta. Quando aparece o pobre que é trabalhando na casa desse pessoal de classe média, ou o escravo, ou ex-escravo, né, aparecem habitualmente como secundários. Mas o foco é a classe média. E a análise é psicológica, se faz uma análise psicológica dessas personagens. A questão do caráter, a questão da personalidade, a questão do se aproveitar do outro, né? O realismo denuncia, de fato, essas mazelas da sociedade, mas de uma forma mais, vamos dizer assim, mais bonitinha em relação ao naturalismo. Porque o naturalismo exagera. Alguns críticos chegam a dizer que o naturalismo é simplesmente um realismo exagerado, né? Como eu já disse. Porque o naturalismo, primeiro que o foco são as pessoas de classe baixa, tá? Então, enquanto o realismo está focado na classe média, média alta, o naturalismo está focado na classe mais baixa, nas camadas mais populares da sociedade, nos mais empobrecidos. Tá? O Cortiço, da Aloysio de Azevedo, é um retrato fiel disso, né? Dos anos 1800, no Brasil, do final dos anos 1800, da questão dos cortiços, as habitações populares, porque desde então as pessoas já precisavam morar perto de seus locais de trabalho. Elas não podiam estar tão distante do local de trabalho. Porque se hoje você tem um problema crônico de transporte público, imagina na época. Na época não havia o transporte público. Então, os núcleos de população se organizavam em torno de uma fábrica, de uma pedreira, como é o caso lá da pedreira do João Romão e o Cortiço, da fábrica de macarrão que tinha perto do Cortiço, enfim. É assim que funciona, né, esses núcleos de população, e o naturalismo vai mostrar o dia a dia desse pessoal. É como se nós tivéssemos hoje dois movimentos literários, um focado na Zona Sul do Rio de Janeiro, né, denunciando a hipocrisia daquela sociedade, as estranhezas, né, os adultérios, a utilização da religião para oprimir, esse tipo de coisa. E o outro grupo estivesse focado na vida nas favelas, nas comunidades, né, nas camadas ali, com menos acesso a serviços, a direitos. E aí você tem uma diferença absurda na análise que vai ser feita, né? O que ocorreu no naturalismo e no realismo foi isso. É alguém analisando a classe média, média alta, e alguém analisando as camadas mais populares, tá? Dos mais empobrecidos e oprimidos. Então, o opressor está na obra do Machado de Assis, o oprimido está na obra do Aloysio de Azevedo, se a gente, resumindo, né, bastante a ideia para vocês terem uma noção melhor. Bom, os temas, né, o naturalismo ele segue os mesmos ideais do realismo, só que com o exagero, como eu já disse. Então, a análise do naturalista não está nas questões das hipocrisias sociais, não está nesse tipo de coisa. A análise está lá nas filias, nas doenças sociais, nas doenças consideradas, né, naquele momento ali, nas doenças sexuais, nas filias, porque algumas doenças analisadas ali, de fato, continuam sendo doenças, como é o caso da pedofilia,
como é o caso das filias de modo geral, né? Não houve mudança em relação a isso. Bom, pode-se pensar que a pedofilia é uma novidade. Na verdade, a novidade está na divulgação, né, dos crimes, na punição do criminoso, mas já é um problema talvez desde que haja humanidade e adultos e crianças. É uma doença que precisa ser combatida, uma doença no sentido, não no intuito de isentar o criminoso, é uma doença social, né? Isso a gente não discute. E no naturalismo vai se apresentar essas questões dessas doenças sociais, psicossociais, né? Essa coisa toda. Principais características do naturalismo vai estar relacionada a uma radicalização das ideias realistas, né? Oposição às ideias românticas. Essa oposição é muito forte. É como você pensar em Roberto Carlos cantando o amor e você comparar com Elimar Santos cantando o amor, né? Para um, o amor é todo romantizado, todo delicadeza, toda fofeza, e para o outro, o amor está condicionado ao sexo, né? A esse tipo de coisa. Você pode também fazer essa comparação entre Roberto Carlos e Vando, ou entre Roberto Carlos e Elimar Santos, né? Como eles abordam esses encontros amorosos, né? Uma diferença absurda. Isso esclarece bem o que seria a visão romântica do amor e o que seria a visão naturalista. O naturalismo animaliza o amor, animaliza as personagens. No naturalismo, existe uma figura bastante utilizada que é o zoomorfismo, e esse zoomorfismo ele atribui a seres humanos características animalescas, né? Tanto que a Luiz de Azevedo em O Cortiço chega a comparar os peitos de uma mulher, personagem da história lá, com peitos de uma vaca, a outra com ancas de égua no cio, né? Ou seja, a linguagem é essa, é uma linguagem sem nenhum romantismo, sem nenhum carinho, uma linguagem muito agressiva nesse aspecto. Tá? O naturalismo, ele propõe um romance de tese. Então, o que é o romance de tese? A ideia é provar que as teses, né, da época, as teses filosóficas, científicas, elas de fato elas de fato acontecem na sociedade. A ideia é provar essas teses. Então você tem um cientificismo muito forte, o darwinismo é muito forte, a ideia dos mais fortes sobrevivem é muito forte no romance naturalista, o positivismo, a ideia de que nenhum conhecimento oriundo de crença, de alguma fé, é válido. O conhecimento só é válido através da ciência, a partir da ciência. Então, esse positivismo é bem marcante na literatura naturalista. Os temas sociais são temas bastante obscuros, são temas complexos. As personagens são mórbidas, desequilibradas, doentias, né? É esse tipo de personagem que é analisado. O foco do escritor está no comportamento humano, inclusive no comportamento sexual. Sensualismo, erotismo. Em Rita Baiana, por exemplo, há muito sensualismo, muito erotismo. A ideia também é provar que o homem é fruto do meio, né? Que é, de novo, a história do romance de tese. Então, se o homem é fruto do meio, se ele está no espaço social mais equilibrado, então ele torna-se uma pessoa equilibrada. Mas se ele está no espaço social mais desequilibrado, ele vai se tornar também reflexo desse novo contexto. Em O Cortiço, a Luiz de Azevedo demonstra isso com o casal português que vem para Jerônimo e Piedade, se não me falha a memória. É um casal tipicamente português, uma mulher tipicamente portuguesa, não muito chegada a banho, que não se depila, que não tem esses hábitos, né, da sua cultura, do seu tempo. E no Cortiço, o Jerônimo encontra Rita Baiana, uma morena, formosa, fogosa, muito sensual, que faz danças eróticas, e o Jerônimo vai sendo seduzido pelos encantos de Rita Baiana, e ele começa a comparar então a Rita Baiana com a esposa.
Até então ele não tinha atentado para isso, mas agora ele conhece uma mulher muito diferente da sua esposa Piedade, se não me falha a memória. E aí a Rita Baiana toma banho diariamente, a Rita Baiana se perfuma, a Rita Baiana é uma mulher à frente do seu tempo, que se depila. A Rita Baiana é um encanto de mulher brasileira. E o Jerônimo, até então fiel à sua esposa, ele começa a se envolver com a Rita Baiana a ponto de brigar com o amante dela, coisa que ele não fazia porque ele não era um cara de briga, ele era um cara tranquilo. Então, qual é a ideia aí? Mostrar como esse personagem, como as pessoas, elas estão condicionadas ao meio em que vivem, né? Então, é o romance de tese. Tudo está relacionado às forças da natureza. A menina, quando passa a ser sensualizada, né? O seu corpo começa a estar sensualizado, deixando de ser menina, tornando-se mulher. Ele não usa essa expressão que ela está sensualizada, ela está no cio. Então, essa menina entra no cio. E aí, quando ela entra no cio, e o menino já está no cio, então desse encontro, né, inevitavelmente, né, vai gerar uma relação sexual, porque ele aborda essa questão do sexo exatamente como nos outros animais. Ele não diferencia a questão sexual humana dos outros bichos, né? Estão no cio e transam. É assim que ele faz essa abordagem, tá, dos seres humanos. O naturalismo ele tem sua origem, né, na França, através do escritor Émile Zola, com o seu livro Romance Experimental, é uma obra, né, chamada assim Romance Experimental, de 1880, e a principal obra do Émile Zola, sem dúvida alguma, é Germinal, de 1885, em que ele faz uma análise, né, uma descrição das condições subhumanas de trabalhadores de mina de carvão na França. Então, assim como o Émile Zola faz essa análise de trabalhadores de uma mina de carvão, aqui no Brasil, o Aloysio de Azevedo faz uma análise dos trabalhadores da pedreira do João Romão e que moram no Cortiço, que também pertence a João Romão. Então, esses trabalhadores estão sempre devendo a João Romão, né? Porque a venda do João Romão tudo é mais caro, o salário deles é baixo, e eles moram no cortiço que pertence a João Romão, ou seja, o dinheiro está sempre rodando na mão do João Romão e nunca na mão deles. Tá? Então é para mostrar essa questão do mecanicismo já da época, né? do ser humano como visto de uma forma mecanizada. Ele é um produtor de riquezas, né? O que não significa necessariamente dizer que ele vai compartilhar dessas riquezas. É a pobreza dele que vai gerar a riqueza do outro, né? Como diria o Eduardo Galeano. Em Portugal, o livro que marca o início do naturalismo é O Crime do Padre Amaro, de 1875, do Eça de Queiroz, e que também tem essa abordagem sexual, né, porque o crime do Padre Amaro está relacionado a isso também. Então, o naturalismo, ele é essa vertente do realismo, tá, que exagera, né, em suas análises, que animaliza os seres humanos e que faz um romance documental de tese. Em O Mulato, por exemplo, que é o livro inicial do naturalismo aqui, do mesmo Aloysio de Azevedo, o tema é o preconceito racial, né, naquela época. E claro que naquela época o preconceito racial estava fortíssimo, porque estava muito perto da escravidão. A escravidão ainda existiu até 1888, né? Então essa questão estava muito presente. E posteriormente os que deixam de ser escravos, entre aspas, né, vai viver como se não podiam ter salários nem terra, né? Então, enfim, esse é todo o contexto do naturalismo. Todos os seres humanos, na análise naturalista, são animalizados, agem como todos os outros animais, por instinto, e não necessariamente resultado de profundas reflexões. É o instinto que conduz a todos nós, e não a psique, né? Essa é a visão naturalista da coisa. Beleza, pessoal? Num outro vídeo abordaremos especificamente o cortiço do Aloysio de Azevedo. Abraço para todas e todos.